Tanjiro Kamado, pobre garoto. Chega em casa e o que encontra? A família inteira transformada em carne moída por um Oni. Parabéns, Tanjiro. A vida te deu um pé na cara daqueles. A única sobrevivente? Sua irmã Nezuko. Assim, ela sobreviveu, mas virou um Oni também. Ótimo, não? Agora o nosso querido herói se lança numa missão suicida de salvar essa irmãzinha endiabrada. Nessa jornada, ele vira um CLT da Demon Slayer Corps. E a linha de frente dessa empresa é composta pelos Hashiras. 9 figuras colossais que botam medo em qualquer um. Quem são esses malucos? O que eles fazem de tão especial? E mais importante, como eles chegaram ao topo desse jogo da sobrevivência? Quer saber mesmo? Então segura firme, porque hoje vamos despencar no abismo do poder, da coragem e, claro, da insanidade desses Hashiras. Tá preparado? Vamos começar a lista com ele, Kijuro Rengoku, o queridinho dos fãs, o cara que parece ter fogo nos olhos, e nas espadas também. Esse sujeito não é só mais um Hashira, ele vem de uma linhagem poderosa, filho do grande Chijuro Rengoku, o antigo Hashira das chamas. Kijuro já começou sua vida pegando pesado no treino. Enquanto a gente estava aprendendo a amarrar os cadarços, ele já estava treinando para caçar demônios. Sim, demônios. Caracas. A respiração das chamas dele é tipo um tutorial de como incendiar qualquer coisa que respire. Derivada da respiração do sol, essa técnica tem golpes tão poderosos que fazem até o fogo parecer uma brisa. E olha que o cara domina nada menos que 9 formas dessa técnica. 9 formas para te transformar num churrasco instantâneo. Ah, e se você acha que ele é só músculos e fogo, prepare-se para ser corrigido. O cara também tem uma mente tática digna de um xadrez 4D. Kijuro treinou com o pai, pegando todas as táticas e truques que foram passados por gerações da família. Não é só uma questão de força, é estratégia pura. Agora, falando em família, o código moral dele foi algo que ele pegou de outra pessoa muito importante, sua mãe. Ela basicamente programou o cara com aquela frase que todo herói adora dizer: se você é forte, seu dever é proteger os fracos. Bem clichê, né? Mas ei, funcionou. E olha só onde ele foi parar. Virou um dos mais respeitados Hashiras da Demon Slayer Corps. E por que estamos começando a lista com ele? Porque nada melhor do que começar com um Hashira que literalmente incendeia o caminho do que vem depois. Você já sabe que se esse é o primeiro, os próximos vão ser ainda mais intensos. Sanemi Shinazugawa não vem para acender nada. Ele é a própria fúria dos ventos. E quando ele chega, tudo ao seu redor é destruído. Se você acha que já viu de tudo, espere até ser arrastado por esse vendaval. Ele cresceu sob o punho de um pai abusivo, que encontrou seu fim nas mãos do destino. Mas a verdadeira tempestade veio quando sua mãe, transformada em demônio, massacrou quase todos os seus 7 irmãos. No ato de desespero, para salvar o seu irmão mais novo, Sanemi fez o impensável. Matou a sua própria mãe. Ah, esses Hashiras sempre com tragédias de arrancar lágrimas, hein? E aí, o que você faria? Ele deixou seu irmão Genya para trás e embarcou numa jornada feroz na caça de demônios. Usando qualquer arma ao seu alcance, Sanemi se moldou numa arma de vingança. O destino, porém, é um roteirista caprichoso. Durante sua jornada, ele encontrou o Masashika, um caçador experiente que o tomou sob suas asas. Juntos, enfrentam um dos 12 Kizuki. A vitória veio com preço alto, a vida do Masashika. Marcado pela perda, Sanemi se tornou o Hashira do vento, carregando o coração mais amargo que os ventos que ele invoca. Mas o plot twist: Sanemi reencontra Genya, agora também um caçador na Demon Slayer Corps. O reencontro gelado como o inverno. Enquanto isso, Sanemi não tem amigos próximos, exceto por Kagaya, o respeitado mestre dos Hashiras. Não é de surpreender que desenvolvesse uma rivalidade com Gyu e Tanjiro, com quem tem conflitos devido às suas visões opostas sobre demônios. Durante uma tensa reunião dos Hashiras, Sanemi testou Nezuko, provocando-a com seu sangue raro, que nebria demônios, apenas para testemunhar a força de vontade da garota, um momento que mudou a maré para os irmãos Kamado. E aí, Sanemi, achou que seria fácil? Achou errado, otário? Nos campos de batalha, ele é uma força da natureza. Com a respiração do vento, ele domina ventanias e tornados, desferindo golpes de espada que cortam mais do que o ar. Cortam destinos. E quando ele ativa sua marca Demon Slayer, ele não é apenas um guerreiro, é uma tempestade personificada, lutando até mesmo em estado inconsciente. Então, jovem otaku, se você achou que o vento já havia passado, espere até conhecer quem domina algo ainda mais etéreo. Porque Moichiro Tokito pode ser jovem, mas é uma verdadeira máquina de destruição quando o assunto é caçar demônios. O cara se tornou um Hashira em apenas 2 meses de treinamento. 2 meses. Se isso não é prova de poder, eu não sei o que é. Até o bichão mesmo, hein, doido? Moichiro usa a respiração da névoa, uma técnica que ele desenvolveu a partir da respiração do vento. Aí você pensa, névoa? Grande coisa. Bom, meu amigo, deixa eu te explicar. O cara literalmente perturba os sentidos dos inimigos, alterando a percepção deles do ambiente enquanto ele ataca de outras formas. Parece pouca coisa? Fala isso na cara dele e vê o que acontece. Mas parece que você não consegue acompanhar a velocidade do meu vaso, não é? Talvez seja porque você já viveu centenas de anos, mas os seus sentidos parecem meio enferrujados. E como
Como se isso já não fosse o suficiente, o garoto tem habilidades físicas absurdas. Força, velocidade, reflexos e resistência sobre-humanas. Mas como todo bom personagem de anime, Muichiro carrega uma tonelada de traumas. Quando ele e o irmão gêmeo tinham apenas 10 anos, perderam os pais. A mãe morreu doente na cama e o pai morreu tentando buscar remédios para ela. Trágico, né? Mas calma que piora. Mesmo com todo o sofrimento, Muichiro manteve a gentileza do pai. Já Yuichiro, o cara ficou apático, indiferente, mas ainda cuidava do irmão. Até que um belo dia, os dois foram atacados por um demônio. E adivinha quem sobrevive? Muichiro. Mata o demônio, mas não consegue salvar o seu irmão, que morre nos braços dele. Tenso, né? Como se isso já não fosse pesado o suficiente, o trauma fez com que Muichiro perdesse suas memórias. Ele passou a agir de forma indiferente. E para piorar, ainda sentiu uma raiva constante, sem saber direito o porquê. Mas claro, ele usou essa raiva para combater demônios de forma implacável. Afinal, quando se está perdido, o que mais resta além de destruir tudo que aparece pela frente, né? Como a maioria dos Hashiras, as coisas não começaram bem com Tanjiro. Muichiro não dava a mínima pro garoto no começo, mas com o tempo, ele foi percebendo a atitude e os princípios do Tanjiro. E depois que recupera suas memórias, os dois até se tornam amigos. Durante o treinamento Hashira, o cara que mal falava com alguém, agora tem até favoritismo pelo Tanjiro. Eu tô ansioso pra fazer meu treinamento com você. Eu digo o mesmo pra você, Tanjiro. Dá pra acreditar? Por falar em amizades inesperadas, a próxima Hashira leva a empatia a outro nível. Com um coração tão grande quanto sua força, ela mistura graça e poder de um jeito único. Seus movimentos são quase como uma dança, mas não se engane, cada passo é devastador. Está pronto para sentir o impacto do amor? Mitsuri Kanouji, a Hashira do amor, que acreditem, está procurando por um amor tão forte quanto ela. Vamos mergulhar na vida dessa guerreira, cuja doçura é só a ponta da espada. Mitsuri não é apenas uma caçadora de demônios, ela é uma força da natureza. Com músculos 8 vezes mais densos do que o normal, essa Hashira combinou força e flexibilidade para criar algo totalmente novo, a respiração do amor. Imagine o poder das chamas com a graça de um chicote. Fascinante, não é? Com o coração destruído por seu potencial noivo, ela se esforçou para esconder seu apetite insaciável e a cor vibrante dos seus cabelos. Se não fosse por Kagaya, esse amor não correspondido poderia ter acabado com todo o potencial dessa guerreira. Dica do crânio? Nunca deixe um pé na bunda colocar você pra baixo. Mas por falar em amor, você sabia que a Mitsuri é super fã do amor fraterno que Tanjiro tem por Nezuko? Apesar de Nezuko ser parte demônio, nossa Hashira do amor não tem nada além de admiração por esses irmãos. Ela valoriza a bondade e a força do Tanjiro, que luta incessantemente para proteger sua irmã, algo que Mitsuri vê como a verdadeira essência do amor. Mas por falar em admiração, Obanai, o pilar da cobra, é completamente apaixonado por Mitsuri. É exatamente sobre esse Orochimaru matador de Onis que vamos falar agora. Obanai Guru, o Hashira da cobra. E acreditem, o trauma desse aqui é pesado. Esquece aquele ar de fofura que a Mitsuri trouxe, porque a história do Obanai é tipo aquele veneno que demora pra matar, mas quando atinge, não tem volta. O nosso querido Obanai nasceu em uma família exemplar. Não, pera, exemplar não é bem a palavra. Ele foi criado por um clã que adorava um demônio com feições de cobra. Não, você não ouviu errado. Um demônio com cara de cobra. Enquanto ele era mantido preso numa cela, o resto da família basicamente enriquecia, entregando humanos de presente para essa criatura horrível. E acredite, pode ficar pior. Quando ele finalmente saiu da cela aos 12 anos, a primeira coisa que ele viu foi essa demônio monstruosa, cara a cara. Ela, generosa pra caramba, resolveu esperar o Obanai crescer um pouquinho mais, antes de devorá-lo. Mas antes de deixá-lo ir, deu uma lembrancinha. Meteu um sorrisão de Glasgow nele, cortando a boca do garoto quase até as orelhas, para ele parecer mais com ela. Quem não ama uma cicatriz de lembrança, né? Que deselegante. Agora, imagina o trauma do garoto. De volta pra cela, com a boca rasgada e só uma pequena cobra para fazer companhia para ele. Tava mais do que decidido. Era hora de fugir. E foi o que ele fez. Claro, a demônio não ia deixar barato. E foi atrás dele. Mas quem aparece para salvar o dia? O Hashira das chamas. A partir desse momento, Obanai decidiu que seu destino era só um: exterminar demônios até o último suspiro. Mas como todo bom personagem trágico, ele carrega uma culpa gigante pelo que sua família fez, achando que tem um sangue impuro. Aí você já imagina como esse cara é difícil de lidar. Além de uma vida cheia de traumas, Obanai é parcialmente cego. Mas relaxa, ele tem uma ajudinha. Sua cobra de estimação, Kubaramaru, lê os ataques dos inimigos e dá as coordenadas pro nosso Hashira da cobra. Nada mal, né? Ele praticamente luta do modo assistido, só que com uma cobra mortal. Hey, já pensou em deixar um likezinho para ajudar o canal? Não seja egoísta e se inscreva para fazer parte do nosso clã. E agora a coisa fica séria. Vamos falar do Gyomei Himejima, o Hashira da Pedra.
E quando eu digo pedra, não é uma pedrinha qualquer. Esse cara é praticamente uma muralha ambulante. Só pra você ter uma ideia, ele virou Hashira em apenas 2 meses. 2 meses. Se isso não te convence, não sei mais o que pode te convencer. Ah, e tem mais. Gyomei não é só mais o mais forte entre os Hashiras. Ele também tem uma audição que faria até um morcego sentir inveja. Ele é cego desde criança, mas pode ouvir o som de um demônio se recompondo como quem escuta uma brisa no meio do silêncio. E pra completar, seu estilo de luta é a respiração da pedra, derivada diretamente da respiração do sol. E claro, enquanto a galera por aí usa espadas, o Gyomei resolveu que isso era muito básico. O cara luta com um machado e um mangual, feitos do mesmo metal das lâminas Nichiren. E o mais louco, ele usa o barulho da corrente para guiar seus golpes. Isso sim é outro nível de combate. Agora, para você entender o peso do passado desse cara, segura essa. Ele morava num templo, cuidando de 9 crianças órfãs. Ele usava uma barreira de incenso para afastar os demônios. Mas claro, sempre tem aquele que acha que sabe mais. Um dos garotos desobedeceu e deixou um demônio entrar. Na tentativa desesperada de proteger as crianças, Gyomei descobriu sua verdadeira força. Só que mesmo com essa força toda, ele não conseguiu impedir o massacre. E como se isso já não fosse o suficiente, ele ainda foi acusado de ser o culpado pela morte das crianças. Dá pra acreditar? O cara foi preso por um crime que ele tentou evitar. Quando ele estava prestes a ser executado, quem aparece para salvar o dia? Kagayo Buyashiki, o líder da Demon Slayer Corps. Ele conseguiu libertar o Gyomei e trouxe o cara para o lado dos caçadores. E foi aí que a história dele deu aquela virada. Apesar de todo esse trauma, Gyomei não perdeu sua essência gentil. Ele ainda é um cara de fé, sempre rezando e acreditando que todo mundo tem potencial para fazer coisas incríveis, desde que tenha a oportunidade certa. Mas na hora da luta, não se engane, ele é implacável. Sobre suas relações, ele tem um respeito absurdo por Kagaya, claro, e ainda salvou Shinobu e a irmã dela de um demônio no passado. Já com Tanjiro, as coisas começaram meio mal. Gyomei achava que o moleque era fraco e obcecado pela Nezuko, mas ao longo do tempo, Tanjiro provou o contrário. Hoje Gyomei respeita o garoto não só pela força, mas pelo caráter. Se bem que ele não estava errado, né, produção? Tanjiro é meio obcecado pela Nezuko, né? Não tem que falar também. Não dá pra ficar só defendendo, não. Agora esqueça a tranquilidade e prepare-se para o caos, porque o Hashira do Som não entra pra lutar. Ele entra pra causar um verdadeiro espetáculo. Tengen está aqui pra fazer barulho. E muito. Se você acha que já viu tudo em termos de Hashiras extravagantes, então é porque você ainda não conheceu Tengen Uzui. O cara é o Hashira do Som. E adivinha, ele não só combate demônios, como faz isso de forma escandalosa. Tudo com o máximo de brilho possível. Porque o que seria de uma luta sem estilo, né? O nosso ninja aqui tem origem shinobi, mas esquece aqueles ninjas discretos. O Tengen deixou pra trás a filosofia da família e agora luta do jeito dele, fazendo o máximo de barulho possível. E olha, esse cara é resistente pra caramba a venenos. Quando seu pai treina você e seus irmãos para se matarem, resistência é o mínimo que se espera, né? Agora se liga nessa. A respiração do som, desenvolvida pelo próprio Tengen, é baseada na respiração do trovão. Ele usa uma tal de fórmula Score, que permite ele ler o ritmo dos movimentos do inimigo, desconstruir isso em som e decidir o golpe perfeito. Se isso não é um ninja da nova era, eu não sei o que é. Ah, e claro, ele não estaria completo sem um truque ninja clássico, ecolocalização. Sim, o cara consegue ouvir vibrações mínimas, até mesmo no subterrâneo. Localizar inimigos com base no som, tranquilo pra ele. É tipo um sonar humano, né? E pra completar o pacote, ele ainda carrega bombas antidemônio, feitas com uma pólvora especial, porque se não explodir alguma coisa, não é uma luta digna do Tengen. Mas espera aí, o passado desse cara não é só luxo e brilho não. Ele veio de um clã shinobi, onde o próprio pai fez um jogo entre os filhos. Os treinou tão severamente que eles acabaram se matando entre si. Sim, você ouviu direito. 7 dos 8 irmãos do Tengen morreram por causa desse massacre promovido pelo próprio pai. Tengen ficou revoltado com isso e abandonou o clã. Ele decidiu seguir o caminho oposto, desprezando tudo que o pai dele representava. Hoje ele é um cara gentil e honrado, mesmo que seu jeito brincalhão confunda alguns. Mas no campo de batalha, ele não brinca em serviço. Sempre prioriza proteger suas 3 esposas e qualquer inocente por perto. Abandonou tudo que o pai representava, né, produção? Mas casar com 3 mulheres, aí pode, né? Vou nem falar nada, viu? Com Tanjiro e o Zenitsu, foi no mínimo tenso. Zenitsu não suportava o jeito extravagante e despreocupado do Tengen, enquanto Tanjiro se irritava com as atitudes mais excêntricas dele. Tengen não gostava muito da história da Nezuko, uma demônio entre os caçadores, mas como toda boa história de crescimento, depois de um tempo, Tengen lutou lado a lado com Tanjiro e percebeu que o garoto não só tinha talento, mas tinha princípios sólidos. E pasmem, até começou a aceitar a Nezuko, principalmente depois que ela salvou a pele dele, limpando o veneno do corpo dele com sua arte de sangue de demônio. Quem diria, hein? É o Hashira que eu menos gosto. Certeza que se fosse no Brasil, ia ser um funkeiro com som bem alto. Mas enquanto alguns Hashiras são conhecidos por seu brilho e extravagância, o próprio
próximo prefere a quietude das águas. Está pronto para conhecer quem se move como um rio calmo, mas devastador? Gyu Tomioka, o pilar da água, um dos discípulos do Sakonjuro Kodaki. Não só aprendeu as 10 formas de respiração da água, mas foi além. O cara inventou a 11ª forma. 11ª forma. Nagi. Como se 10 formas que o mestre ensinou não fosse bastante. Pretencioso, né? Mas por que ele é tão introspectivo? Vamos lá. Ainda moleque, ele perdeu a irmã mais velha, que morreu tentando protegê-lo de um demônio. E pra piorar, ninguém acreditou nele. Disseram que o garoto tava maluco e jogaram ele na casa de um parente médico. Mas Gil, ele não ia aceitar isso calado. Ele foge e no meio da viagem quase morre na montanha. Mas é resgatado e se torna aprendiz do Sakonjuro Kodaki. Durante a seleção final da Demon Slayer Corps, plot twist, seu melhor amigo protege e morre no lugar dele. Gil carrega essa culpa por anos, e isso só aumenta o complexo de inferioridade dele como pilar da água. Até os mais fortes têm suas fraquezas, né? Mas aí entra o nosso querido protagonista. Tanjiro, com sua determinação inabalável e compaixão, acaba inspirando o Gil a enfrentar seus próprios medos e dúvidas internas. O protagonista faz de tudo, né? Falando no Tanjiro, Gil foi o primeiro Hashira a dar as caras no anime, logo no primeiro episódio. Ele aparece quando a vida de Tanjiro vira de cabeça para baixo, a família é massacrada por um demônio, e a irmã transformada em Oni. E o Gil, como um bom caçador que é, tenta matar a Nezuko. Plot twist de novo. Gil, o cara que ia matar a Nezuko, acaba aceitando que ela manteve sua humanidade. E mais, ele ainda escreve uma carta pro mestre, pedindo para treinar o Tanjiro. O cara não é só habilidoso, ele tem um coração. Quer dizer, bem escondido. Mas tá lá. E com o tempo, Gil desenvolve uma relação quase fraternal com Tanjiro. Quando as coisas esquentam, pode contar com ele. Afinal, ser um pilar é carregar o peso do mundo nas costas. Quando ver o Gil de cara fechada, lembra, esse cara não tá de brincadeira. Mas agora vamos conhecer quem luta de maneira mais sutil, quase invisível. Ela pode parecer com uma borboleta, mas seu toque é letal como veneno. Shinobu Kocho teve uma infância marcada pela tragédia, vendo seus pais serem brutalmente assassinados por demônios. Se não fosse o pilar da pedra, ela e sua irmã teriam o mesmo destino. Esse evento moldou sua vida, transformando sua dor em um propósito implacável de vingança. Diferentemente dos outros Hashiras, Shinobu não se apoia na força bruta. Ela é uma mestre em manipular venenos, usando sua inteligência e conhecimento médico para atacar demônios onde eles menos esperam. Apesar de sua natureza distante, Shinobu formou laços significativos, de sua irmã adotiva Kanao, a quem prepara para ser sua sucessora, até seu apoio cuidadoso a Tanjiro e Nezuko. Ela mostra que até mesmo os corações mais feridos podem aprender a confiar novamente. Ela demonstra que as batalhas mais duras são às vezes lutadas não com espadas, mas com o coração e a mente. Então nunca subestime o poder de um Hashira, especialmente se ele estiver preparando seu próximo golpe venenoso. E falando em não subestimar, o próximo Hashira ensina que as lições mais valiosas vêm da disciplina e do silêncio. Seu olhar penetrante e máscara imponente já dizem muito, mas é a sabedoria que carrega que molda verdadeiros guerreiros. Bom, deixa eu te apresentar o Sakonjuro Kodaki, ex-Hashira da água, que resolveu pendurar as espadas para focar em algo, digamos, mais educativo. E quando eu digo educativo, não tô falando de lição de casa não. Esse cara treinou alguns dos espadachins mais ferozes que você já viu. Agora, o passado dele é tipo um enigma embrulhado em mistério, porque ninguém sabe quase nada sobre o cara. O que a gente sabe é que depois de um tempo sendo um dos pilares da Demon Slayer Corps, ele decidiu se aposentar e se dedicar a aperfeiçoar a respiração da água. Ele é o cara por trás das técnicas que fazem a água dançar na lâmina. Mas se você acha que ele é um mestre bonzinho e suave, tá muito enganado. O Kodaki é duro com os alunos. Ele treinou o Gil Tomioka, que se tornou o atual pilar da água, e também o nosso querido Tanjiro Kamado. Desde o momento em que conheceu Tanjiro, o Kodaki sentiu que o garoto tinha algo especial. E mais do que isso, ele acreditou na Nezuko. Parece que por trás daquela máscara de eu não tô nem aí pra você, o Kodaki se importa muito com seus alunos. Ele é o tipo de mestre que faz de tudo para garantir que seus pupilos sobrevivam. E se você quer saber onde Gil e Tanjiro aprenderam a ser tão, bom, eficientes em cortar demônios, agora você já sabe quem é o responsável. E falando em mestres que moldam lendas, o próximo Hashira também deixou sua marca em discípulos que carregam seu legado até hoje. Jigoro Kojima, um antigo Hashira do Trovão. O título não é só para enfeite. Ele enfrentou mais batalhas do que você pode imaginar, mas a coisa ficou feia quando ele perdeu parte da perna em uma luta. Aí teve que se aposentar. Mesmo aposentado, Jigoro não parou. Ele dedicou a vida a treinar novos caçadores. E quem foram os sortudos alunos? Kaigaku e os Zenitsu. Se você conhece a história, sabe que esses dois não podiam ser mais diferentes. Mas vamos falar primeiro dos Zenitsu. Os Zenitsu. Zenitsu é praticamente o rei da desistência. O cara tentou fugir dos treinos tantas vezes que dá pra escrever um livro. Mas o Jigoro, ele nunca desistiu do garoto. Paciência
Eu diria que o Jigoro tem mais do que um monge. Enquanto Zenitsu chorava e tentava fugir, lá estava o mestre, sempre trazendo ele de volta para o treino. Mas não foi só isso. Jigoro, além do papel de mestre, não só treinou Zenitsu, como também salvou o garoto de suas dívidas. Isso mesmo, o cara foi mais do que um mentor. Foi praticamente um herói pessoal, mesmo que o Zenitsu fosse bem o Zenitsu. E claro, ele não treinou só o Zenitsu. Kaigaku também foi seu aluno. Mas como a gente sabe, nem todos que passam pelas mãos do Jigoro se tornam exemplos de caçadores. Mas isso é papo para outro vídeo. Falando em histórias, a próxima Hashira deixou um legado que ecoa até hoje. Sua presença era tão suave quanto uma brisa, mas por trás desse exterior calmo, havia uma determinação inabalável. Vamos falar de um personagem que era praticamente o oposto de tudo que a gente está acostumado. Enquanto a maioria dos Hashiras é conhecida pela força bruta e o jeito impiedoso na hora de enfrentar demônios, Kanae Kosho, irmã mais velha de Shinobu, tinha um estilo um pouco diferente. Pilar da Flor, mestre do Solar Borboleta, conhecida por sua paciência e sabedoria. Parece uma fada da paz, mas não se engane, ela era uma caçadora de demônios. Mas por que uma mulher tão calma e gentil se meteria numa vida de decapitar demônios? Bom, aqui vai. Assim como a irmã Shinobu, Kanae foi moldada pelo trauma. Ela viu seus pais serem assassinados por demônios. E aí, meu amigo, não tem jeito de sair dessa de boas. Ele e a Shinobu se dedicaram ao treinamento. E não muito tempo depois, se tornaram caçadoras. Como se isso não fosse o bastante, as irmãs Kosho ainda adotaram Kanao Tsuuri como sua irmã mais nova, depois de salvarem a garota de uma vida de escravidão. Além de caçadoras de demônios, temos um lado familiar bem heróico aqui. Se você acha que isso é bonitinho demais, espera só. Aos 17 anos, Kanae teve seu desfecho trágico. Durante uma luta com o demônio, ela foi gravemente ferida. Mesmo sendo uma caçadora cheia de esperança, ela acabou morrendo nos braços da irmã. E antes de morrer, o que ela pediu? Que a irmã deixasse essa vida de caçadora e fosse viver uma vida normal. Parece que nem ela acreditava que sacrificar tudo nessa guerra contra demônios valia a pena. Se você chegou até aqui, já sabe do que esses Hashiras são capazes. Cada um mais insano do que o outro. Mas eu vou te dar um último conselho. Deixa seu likezinho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que sabe tudo sobre Demon Slayer. Vai que você ensina algo novo pra ele. Não seja egoísta. E lembra, se não fizer isso, eu vou descobrir. É isso, jovem. Te vejo no próximo vídeo. Crânio aqui. Fui!